Então eu vou contar. Então eu vou contar. Você é foda, hein? Eu quero contar umas passagens depois que eu tive com o Cássio, que eu já contei em outros lugares, mas acho interessante relembrar. Teve uma história, Tranquilo, cara, que mestre. eu tenho quase certeza, cara. Foi com o nosso querido Maurício Bustamante, o irmão mais velho do Murilo Bustamante, que levou ele para lá. Tinha o Marcelo, tinha o Maurício. O Marcelo, uma vez, ele estava treinando e alguém foi dar uma tesoura daquela, sabe? Tesoura para derrubar em pé. E sei que o pé dele prendeu e pá! Teve lá porra, um acidente até feio, teve até uma meio que fratura exposta, cara. Porra, aí o Cássio lá de cima da janelinha, ele grita: vai, Marcelo, Marcelão, bate o pé e volta a treinar. Aí ele olhou: porra, tá, tô tudo exposto aqui, porra! Essa aí eu ri demais, cara. Ai, meu Deus, cara. Aconteceu essa, cara. Essa aconteceu. Essa foi muito interessante. Quero contar mais uma para você do meu treino que eu dei no Cássio. Devia ser 83, 84, mais ou menos. Eu ficava em cima do Cássio. Cássio, por favor, treina comigo, Cássio. Treina comigo, treina comigo. E ele: porra, não enche o saco, Peixotinho. Porra, não fode. Fala: por favor, Cássio, me dá um treino. Quero ver você o jogo. Como é que você joga o peso. Como é que você faz. Como é que você passa a guarda. Pô, eu fiquei enchendo o saco dele. Eu tava treinadíssimo, Floresta. Eu pensei que eu pudesse dar até um trabalhinho pro mestre, cara. O cara brincou comigo, rapaz. Tá bom, Peixotinho, o que você quer? Aí eu, babaca, né? Tenta passar a minha guarda, mestre. Aí botei na minha guarda, fechei a perna, não consegui nem fechar, que ele era meio roliço também, não dava, né? Ele era uma estaca, meu irmão. Aí eu sei que ele me deu um amassapão. Ele tinha um amassapão forte pra caralho, ele tinha um dedo, ele tinha uma mão, cara. Mão, 2 vezes a minha. O Hollis Gracie também tinha uns dedos, uma mão enorme, cara. Aí tá o mistério do bom lutador também. Cara, aí o Cássio, o que acontece? Deu o amassapão, abriu a perna, joelho na barriga, montou e me finalizou. Porra! E que pressão que eu senti. Eu nunca senti pressão de ninguém assim. Nem do Rickson. Sentido Caralho. Cássio. Sentido Cássio. A pressão, meu irmão. Que pressão. Muita Você pressão. pediu pra ele passar a guarda, ele aproveitou e finalizou também, né? Também. Cala a boca, imbecil. Treina um pouquinho mais. Eu era garoto, né, na minha adolescência, minha pré-adolescência, então a gente via os lutadores na praia, né, os caras tinham um físico mais avantajado, as orelhas estouradas, tinha aquela postura de lutador, e a cultura do jiu-jitsu no Rio de Janeiro fazia parte do meio ambiente ali, né, da vivência, da vida, da própria da sociedade ali carioca. Então, um belo dia eu falei: um amigo meu, do Duduzão, que se chamava Duduzão, eu nem sei o sobrenome dele, faz décadas que eu não o vejo, e ele falou assim: não, tu tem que ir lá pro Cássio, vou te levar pro Cássio, vai ser um grande campeão. Eu era um garoto já forte, né, pra minha idade. Aí eu fui, foi amor à primeira vista, né? Cheguei lá, né, olhei aquele ambiente, estava lá o Cássio, me olhou, já: não, vamos treinar esse garoto aí e tal. Aí eu já tinha uma habilidade física dos outros esportes, já tinha uma habilidade com o judô. Então, o meu amor ali foi amor à primeira vista, né? Quando eu cheguei, eu já me senti totalmente à vontade naquele ambiente casca grossa, naquela academia exalando jiu-jitsu, exalando arte marcial. E eu me senti muito confortável e rapidamente já me adaptei, já fui aceito pelo grupo e adotado ali pelos mais graduados. E você lembra de algum detalhe nisso, que o Paulão, por exemplo, que eu entrevistei, ele fala que o primeiro dia que ele apertou a mão do Paulão, ele falou: olha, ele chamou o Reison, né, o irmão dele, o mestre Reison, falou: olha aqui a mão desse menino, você vê, isso aqui é mão de campeão. Com você teve algum comentário que ele fez, que ele falava assim? Ele, quando já me viu treinando já no começo, ele falou: isso aí vai dar bom, isso aí vai ser casca grossa. E aí começou a dar atenção, né? Dava uma atenção, ele gostava da rapaziada mais dura, né? Quando o cara tinha uma vontade de vencer, ele já percebia na hora, eles via na hora, tinha aquele olho clínico, né? De perceber que o atleta tinha aquela propensão a tentar competir, a superar os limites e querer melhorar.
E aí foi exatamente isso que aconteceu. Cara, a importância do Carson, acho que o Carson tem importância na história de todo mundo que luta MMA, né? Ele foi um Com dos certeza. maiores, ele foi o maior treinador de atletas de MMA. Ele estava muito à frente do esporte, quando o esporte começou a ter o engajamento que tem, a popularidade que tem. Então ele já tinha um time muito à frente e esse time fez a história, continua fazendo a história até hoje, né? Deixando o legado em construção e na minha vida também. Na verdade, como eu falei agora há pouco tempo, eu cresci no meio de torcidas, que a gente sabe que envolve violência, e realmente a minha adolescência para adulto, antes de começar a realmente praticar o esporte, antes de até estar na luta livre, assim, eu vivi o baile funk, então eu já brigava muito. E lutava e brigava muito, eu ia pro baile funk, mas eu não tinha eu até comentei sobre isso num podcast que eu fiz algum dia. Era uma parada que para mim era muito mais esporte do que uma violência. Então eu ia pelo esporte. E esse meu contato com o baile funk me tornou, de certa forma, popular aonde eu vim. Vila Isabel, Morro do Macaco, Zona Norte. Eu comecei a fiquei popular na minha galera pelos meus combates que eu fazia dentro de um baile funk de corredor. E teve um cara que treinava no Carson Gracie, ia direto lá, daqueles caras que fica ali, sabe qual é aqueles? Espela, na verdade, fica ali lambendo. E eu também não tinha um contato, não confiava muito nesse cara. Ele todo dia lá em casa, não, vou te levar no Carson Gracie, vou te levar no Carson Gracie. Só que eu não confiava muito nele, até um dia que meu pai não aguentava mais aquele cara bater na minha porta, meu pai me obrigou a ir com ele no tal do Carson Gracie. Que, na verdade, para mim tinha aquele nome tipo, mas meu pai, vai logo nesse Carson Gracie aí. E quando eu fui, o Carson me recebeu muito bem, na verdade. Quando eu entrei, o cara falou pro cara assim, esse aí que é o destruidor de Vila Isabel, e o caramba, eu falei, caralho, imagina que esse cara falou de mim. Aí, tu trouxe roupa? Então me espera lá em cima. Aí foi meu primeiro contato com o Carson. Eu já subi, ganhei uma pressão de quem já estava no tatame, porque os caras me viram, magrelo, de short de guard e camisa e short de luta, entrando no tatame, sentando ali no banquinho, numa sala que ninguém entrava na época. Já veio 1, 2, 3, começaram a me fazer perguntas. Naquela época era pesado chegar num lugar desse. Mas aí logo depois chegou o Carson, ele já falou que eu estava com ele, me botou para fazer um treino, eu fiz um treino foi muito bom. Na época tinha um cara que eles estavam treinando, um cara muito duro, pesado para um MMA, e eu cheguei a fazer um treino com ele, me cansei um pouco, na época eu tinha um gás absurdo, mas eu me cansei um pouco pela adrenalina de estar ali, né? E os caras que entraram depois de mim não chegaram próximo do trabalho que eu estava trazendo pro atleta dele. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, Carson, eu não cansei não, eu estava um pouco nervoso, mas agora se você me botar aí, meu nervosismo já passou. Ele, então vai lá. Aí, eu fiz o treino da minha vida. Foi onde que ele me abraçou, me trouxe para dentro da academia. Eu acabei me cortando também, num golpe, de certa forma, até ilegal. O cara acho que não gostou do que estava acontecendo no treino e me deu uma cotovelada. Na época não valia cotovelada. E ele, já me abraçou, já chegou dando sangue. E, passou o famoso cura-galo nele logo no meu primeiro dia. Então, dali para frente, ele começou a me agenciar, me botou para lutar, até quando ele realmente desistiu do trabalho aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos. Aí eu tive minha pausa, né, no treinamento com o Carson. Quero agradecer também muito lá no Carson, que me ajudou muito, o Jucão, que é meu amigo até hoje, o mestre Marinho Valvernagas, que também puxava o treino de jiu-jitsu lá, me deu a maior atenção, e toda a galera que treinava lá e me recebeu de braços abertos. Não, difícil, eu era muito garoto, né? Quando eu cheguei na academia do Carson, eu era muito garoto, eu tinha 10 para 11 anos de idade, não tinha a menor noção, né? Assim, do que era realmente o passar dos anos que você vai realizando, com o convívio, né? O contato diário com as pessoas que estão em volta, com os alunos. Realmente você vai realizando, eu fui realizando mais ao passar dos anos, né? Como muito garoto, assim, era engraçado o Carson, assim, para mim, era um cara bem chucro, bem casca-grossa, mas foi realmente uma pessoa que me influenciou muito, né, no jiu-jitsu.
E você pegou uma época dele de kimono, né? Que muita gente sempre fala que muita gente lá da época, por exemplo, dos mais novos, da última safra que ele teve, vamos colocar assim, não chegaram a ver ele dando aula de kimono, e você teve esse prazer, né? Tive muitas aulas com o Carson de kimono, sem kimono também, mas vi diariamente o Carson de kimono ensinando, né? Os alunos. O Carson formou realmente uma base muito boa, né? Então foi aquilo, eu acho que o Carson formou uma base na década de 70 de alunos muito casca-grossas, um jiu-jitsu muito sólido, e essa base veio influenciando as gerações futuras, né? Então, na minha geração, quando eu entrei, os veteranos eram Fernando Pinduca, Otávio Peixotinho, Marco Aurélio, meus irmãos, quem mais? Zé Eduardo, Rosado. O Jucá é da minha geração. O Jucá é mais novo. A gente tem a mesma idade, mais ou menos. Então, Jucá, Marcel Duque Estrada, Antônio Cláudio Buchaú, nós somos a geração seguinte, né? Mas o Rosado, o Fernando Pinduca, Peixotinho e tantos outros que nos influenciaram. Então, a gente foi aquela história, chegou, foi sendo escovado por eles, o jiu-jitsu foi ganhando corpo, né? Assim, o jiu-jitsu a gente vai por osmose mesmo, né? É lógico que o Carson sempre ensinando, corrigindo, mas o fato de você era um open mat todo dia, né? Tinha o tatame que a gente treinava a partir das 8 era open mat, então era treino, era muito treinamento, era muita prática, né? Então, e a gente ia corrigindo ali, os próprios alunos iam se ajudando, os veteranos iam ajudando os mais novos, e o Carson estava sempre ali também para ajudar, para corrigir, gostava muito de... O Carson tinha uma técnica de ensino muito peculiar, né? Uma coisa que eu nunca esqueço, ele parava para ver o treino, e ele parava um treino assim, esporadicamente, de um ou outro aluno, e corrigia a posição do cara na hora. Para o treino. Repete a posição, faz assim, não faz assim não, faz assada. Aí corrigia o cara e mandava repetir, e aquilo ficava na tua cabeça gravado, você não esquecia mais, né? Então e eu aprendi muito com isso também, assim, essa técnica de ensino. É lógico que a aula é importante, a repetição é importante, mas quando você marca num determinado momento a situação, você faz o atleta repetir aquilo ali, naquele momento exato que ele está aplicando a técnica, você melhora aquela técnica naquele momento, tem uma eficácia muito grande, né? Pelo menos funcionou muito comigo, e eu utilizei isso com atletas quando eu me tornei professor, e eu vi isso funcionar muito bem. O Carson é um ícone no jiu-jitsu, né? Fez grandes lutas e, né, ele foi assim o filho mais velho do meu pai, né? Ele foi que deu continuidade, né? Depois dos cinco irmãos Gracie ali, né? Aquele trabalho inicial ali, né? De fazer o alicerce do jiu-jitsu. Ele foi a pessoa assim que, né? Foi o primeiro filho, né? Filho da primeira geração dos irmãos Gracie ali a despontar, né? Dentro do jiu-jitsu. Então isso aí foi uma coisa ali que isso aí mostrou para o meu pai que a tradição estava sendo iniciada, e foi iniciada com maestria, né? Que o Carson foi um grande lutador, uma pessoa com temperamento, né? Uma pessoa muito calma, muito simpático com todo mundo e, né, carismático também, tudo, e era engraçado realmente, era uma pessoa assim que, né, tinha realmente uma sabedoria, tinha uma memória muito grande, tudo, né, gostava de futebol também, gostava de outros esportes, né, então foi na verdade uma pessoa que eu tive como exemplo também, e sou muito grato também, se eu estou aqui hoje, muito pelo que ele fez também na época dele. Então eu acho que ele foi uma pessoa muito importante,
né, dentro da história do jiu-jitsu também, né, do jiu-jitsu brasileiro, né, jiu-jitsu Gracie, né, e eu acho que, né, ele mostrou para o meu pai que realmente porra, a intenção, o plano do meu pai, o meu pai estava no caminho certo, que ele foi o primeiro ali, né, dos 5 irmãos, fora os 5 irmãos, que realmente estava, né, continuando o legado ali, né? Então isso aí foi muito bom, que foi fortaleceu mesmo a vontade do meu pai de seguir realmente esse plano que ele tinha traçado, que era ter muitos filhos e botar os filhos para praticar o jiu-jitsu, para saber que era uma fogueira que nunca iria se apagar, né? E, então, acho que pô, foi uma peça fundamental naquele momento da vida do meu pai. Eu acho que o Carson foi realmente ele, eu e meu pai depois passou, né, o Carson, né, o meu pai passou a acreditar mais em todos os outros filhos que estavam vindo abaixo dele e ele passou a ter certeza realmente que esse era o caminho de criar um legado familiar que ia servir que ia servir como base para o legado brasileiro, né, né, que estava sendo criado, e o legado hoje do jiu-jitsu para o mundo, né, que foi exportamos do Brasil para o mundo tudo e graças a Deus hoje o jiu-jitsu não depende só dos Gracie. Hoje o jiu-jitsu, a família Gracie criou tantos alunos, né, foi uma coisa de aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno. Isso aí hoje não acaba muito mais, né? Então isso aí hoje não tem mais a necessidade dos Gracie serem os campeões e tal, como era antigamente, né? Então, na verdade, não tinha tanta variedade né? Hoje em dia tem muitos representantes e representantes de outras lutas também que fazem jiu-jitsu, que de certa forma também carregam a bandeira do jiu-jitsu, que muitas vezes ganham no chão também, e mostra que a importância né, do jiu-jitsu. E apesar de eu achar que o jiu-jitsu que eu aprendi não é só no chão, é em pé também, te dá condição de você lutar com qualquer pessoa em pé, desde que você saiba como se posicionar e tenha a noção de distância e sabe aproximar e criar os ângulos certos para você, né, tanto atacar como defender. Então, mas acho que ele foi realmente uma pessoa chave nesse processo todo aí, sim. A primeira luta que eu fiz foi o karatê. Eu fiz karatê bem novo, com 9, 10 anos, né? Uns 2 anos, ou um pouco mais. E fui até a faixa roxa na época, era bem menino, mas treinei bastante karatê. Depois do karatê, eu fiquei um tempo fazendo outros esportes, nada a ver com a luta, e comecei a fazer o judô. Judô eu fiz por 3 anos, também fui um bom lutador de judô, participei de alguns campeonatos, ganhei alguns campeonatos de judô legais na época. Só que quando eu caía no chão, eu queria continuar lutando no chão e na época não era permitido, aquela coisa, enfim. Então foi quando eu comecei a ouvir falar do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tinha uma fama variada no Rio de Janeiro, né? Tanto de várias formas, era conhecido para MMA, para o Vale Tudo, para o combate de kimono, enfim, para autodefesa, tinha várias coisas. Eu vi que era uma luta de chão. Então me interessei pelo jiu-jitsu e comecei a fazer em 91. Eu comecei a fazer o jiu-jitsu em 91, foi com um amigo que tinha uma garagem onde ele tinha um tatame, e lá treinavam umas 10 pessoas, e eu fazia parte desse grupo, e a gente treinava muito lá. O nome dele era Lélio Machado, ele já faleceu, mas ele foi um cara muito importante na minha iniciação em jiu-jitsu e também de Vale Tudo, porque a gente já fazia vários treinamentos de Vale Tudo na época, com 15 anos, 14 anos, né? E, enfim, quando eu cheguei na faixa roxa, fui campeão mundial, ele falou, você precisa procurar uma escola melhor, você precisa de uma escola profissional, porque você vai longe, né? Treinando com 9 pessoas ali na garagem, eu fui campeão mundial. Então ele me deu esse conselho. Aí foi quando eu fui procurar a escola Carson Gracie.
porque lá tinha MMA, e lá tinha, na época, Vale Tudo, né? E tinha os melhores lutadores de jiu-jitsu pesado do Brasil, do mundo, né? Os melhores faixa pretas estavam lá. Então eu ingressei no Carson Gracie com mais ou menos 18, 19 anos, por aí. E, enfim, lá tudo foi onde tudo aconteceu, onde eu amadureci como homem, lutador, e fiquei bem treinado para kimono, sem kimono. Ganhei vários títulos lá, no Carson Gracie Team. Eu entrei na Carson com uns 19 anos, mais ou menos, faixa roxa, e entrei na Carson procurando o Vale Tudo na época, porque eu já treinava, eu tinha uma iniciação no Vale Tudo com esse meu professor Lélio. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei o Valide no primeiro dia no tatame, encontrei Paulo Filho, encontrei poucas pessoas porque era final de ano e todo mundo já estava viajando. Era dezembro, final de novembro, dezembro. Então, comecei a treinar lá e fui sparring, treinei bastante com o Valide, com o Paulão. Os caras do Valide tinham luta marcada, né? Tinha umas coisas para acontecer e eu fiquei treinando com eles durante bastante tempo ali. Foi muito bom, porque o Carson estava presente em todos esses treinos. O Carson Gracie é uma pessoa única, uma pessoa que te ensinava a ser forte, te ensinava a acreditar no que você estava fazendo, te ensinava que o jiu-jitsu era o caminho mesmo de começar e terminar um combate. E é uma pessoa de personalidade muito forte. Ele conseguia transmitir para você uma energia, uma adrenalina que você tinha que fazer a coisa, entendeu? Você tinha que fazer aquilo acontecer, você tinha que botar para baixo, tinha que se defender, tinha que ficar em pé. Ele dizia para você de uma forma que ele falava com você do jeito que você tinha que fazer. Era um comandante que eu não vi outro igual. Por isso que é chamada Escola Carson Gracie, porque só ele tinha essa voz de comando e esse poder. Dono de um conhecimento de jiu-jitsu perfeito, né? Porque ele foi criado pelo Hélio, pelo Carlos, né? Pelo pai, né? E o tio. Então ele ainda teve o Hollis também no seu crescimento, na sua formação, ele teve os melhores do jiu-jitsu. Então o Carson era um dono de uma técnica única e com 17 anos provou para o Brasil que o jiu-jitsu podia vencer homens mais fortes, homens maduros. Essa é a admiração que eu tenho por ele. É um mestre que não teve igual. E o Cássio também, eu nunca vi o Cássio na praia, mas pô, ele às vezes ia à praia comigo para jogar frescobol. Ele gostava de jogar frescobol, mas ele não gostava muito de ir à praia, não. De vez em quando a gente ia à praia, jogava o frescobol lá e tal. Mas ele, no frescobol, não era a mesma habilidade do jiu-jitsu, não. E ele era muito competitivo, né? Diz que quando ele perdia, ele ficava pé da vida e tal. Não, tá no sangue dele, né? A competitividade, mas ele sempre foi um cara, assim, muito respeitoso, né? Sempre ia lá, cumprimentava, quer dizer, ele ficava na bronca que o aluno dele tinha perdido, porque às vezes ele até achava que o cara podia ter dado mais, entendeu? Ter se esforçado mais na luta e tal, entendeu? Ele não gostava disso, né? Chamava lá de mutuca e aqueles apelidos dele lá todo que ele inventava lá, que ele trazia lá da briga de galo e tal. Mas, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa super respeitadora, assim, entendeu? E para mim, é o que eu digo aqui para todo mundo. O Carson Gracie, na minha opinião, ele é o sol do jiu-jitsu, porque todos os outros praticantes são estrelinhas se você comparar a ele. Por que isso? Ele criou uma equipe que ganhou tudo que disputou durante 30 anos, entendeu? Ele não perdia um campeonato, sempre levava o troféu de primeiro lugar de equipe lá para a academia. E ele tinha tanto troféu que não cabia mais lá, ele jogava troféu fora, porque não, era um negócio absurdo, entendeu? Então eu pergunto, né, se alguém pode me dizer qual foi o treinador de qualquer esporte cuspe à distância, o que você quiser, que ganhou tudo que disputou por 30 anos. Não existe, entendeu? Quer dizer, o Cássio, como treinador, é um fenômeno. Em 1000 anos, ninguém vai fazer o que ele fez. Por exemplo, o Pelé ganhou o atleta do século, né? O Carson deveria ganhar
técnico do milênio, porque em 1000 anos ninguém vai fazer o que ele fez, na minha opinião. Foram vários, pô. O mais comum dele comigo é: Alan, cala essa boca que tu não sabe de nada. Então, como ele era o mestre, eu me calava e e essa era a nossa rotina diária, entendeu? Ir lá comer no cubano, e ele, aqui nos Estados Unidos, a gente saía para comer no cubano aqui, aí eu ordenava de novo, ele: cala essa boca também que você não entende nada de comida cubana. Então, mestre, tu que ordena. Então ele me manda: pede aquele frango acebolado aí, a gente ia comer e essa era a nossa diversão diária, entendeu? Curtia muito o mestre era meu ídolo, cara. Como eu disse, ele era meu mestre, meu mentor e meu pai. Foi tudo para mim, pô. Se isso fosse uma história grega, o Cássio seria o Filipe II. Ou foi o Filipe II, foi o que uniu todos os gregos. O Filipe da Macedônia. É assim que eu vejo o Carson. Foi o cara que uniu todas as tribos dentro do jiu-jitsu. Em 91 ele mostrou a importância que era o Carson Gracie Team. O Carson é uma pessoa muito engraçada, tinha umas tiradas incríveis. Quem conviveu com ele sabe disso. O termo caixa grossa, mutuca, creonte, é tudo originário dele. Hoje o que corre na boca de toda a galera do jiu-jitsu, todo mundo fala, é ele que criou, entendeu? Ele que criou, ele que o tirou das ginhas de galo lá. Ele é um barato, cara. Carson é uma pessoa única, assim, só quem conviveu com ele, é engraçado. Às vezes até inconveniente em alguns momentos, mas depois você via que tinha um porquê. São memórias muito boas, afetivas, que fica guardada na minha memória de todos aqueles que conviveram com o Carson, né? O poderoso! Tinha um grau de poderosidade que ele fazia lá, né? Detectando um grau de poderosidade, que todo mundo tinha um grau de poderosidade. Era muito bacana mesmo. Realmente são bons tempos de Carson Gracie, bons tempos do convívio. Ele era uma figura ímpar. Falar do mestre Carson Gracie, além de ser um prazer, é uma coisa muito simples, né? Porque ele era o exemplo da simplicidade, né? Ele era um cara que muito, as pessoas falam grosso, né? Não é que ele fosse grosso. Ele era uma pessoa muito direta e muito, um termo carinhoso seria infantil, mas infantil no termo carinhoso. Ele não tinha maldade, entendeu? Era uma pessoa muito limpa, né? De alma muito limpa, de alma muito iluminada, né? Uma pessoa que não tinha apego material, uma pessoa que gostava, não abria mão dos prazeres dele, né? Enfim, gostava a beça de briga de galo, gostava a beça era muito romântico, entendeu? Uma coisa muito engraçada, gostava muito de música francesa. Mas na hora do treinamento ele era um monstro, né, cara? Ele realmente separava o joio do trigo sem misericórdia, né? Ele era um cara tão limpo, ponto para a verdade, né? Quando o cara não servia, ele falava na cara mesmo que não servia. Treinador igual a ele, infelizmente eu nunca vi e talvez eu nunca veja, né? Porque ele sabia fazer uma pessoa simples se tornar um campeão, né? Se a pessoa tivesse dentro de si aquela semente, aquela coisa, ele realmente conseguia com simplicidade mostrar os fatos da forma mais tranquila que existia, né? É um cara muito direto no treinamento dele, muito duro. Muita saudade do mestre Carson, entendeu? E ele deixou um legado aí enorme. O que falar por ele não é o nome Carson Gracie nem nada. Foram as sementes que ele deixou, né? As sementes que ele deixou. Inclusive a Nova União, né? Que o próprio Dedé faixa preta dele também, o mestre De La Riva, o mestre Murilo, o mestre Libório, a TT. Enfim, o mundo inteiro. Eu vejo mundialmente, né, a evolução do jiu-jitsu, né? O mestre Carson Gracie por trás de tudo, né? Porque
Para muita gente, a Carson Gracie se resumia na BTT, no Murilo, não, se resume também. E seus derivados, né? Enfim, ele tá em volta de tudo, cara. Fora os atletas brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo, que são alunos dos alunos, enfim. Tudo carrega a semente Carson Gracie. E até a família Gracie, né, tem que, dar graças a ele, porque ele era um pouco mais pesado e foi ele que defendia a família quando tudo estava dando errado por causa do peso, né? Grande pessoa, grande mestre, que esteja ótimo no lugar, porque ele é mais do que merecedor. Bem, falar do Carson sempre é emocionante, né, cara? Ele preparou todo o caminho, não só para mim, mas para todos nós que hoje sobrevivemos de jiu-jitsu e do MMA. É a maneira que eu ponho o pão na mesa da minha família, é a maneira que eu me sinto orgulhoso, é a maneira que eu vou feliz trabalhar por amar o que estou fazendo, cara. E ele foi foi a pessoa que me apresentou isso, e foi a pessoa que preparou isso dentro do esporte. As pessoas não dão o devido valor ao Carson, na minha opinião. Acho que o Carson, ele para o esporte de BJJ, para o esporte de MMA, ele deveria estar muito mais acima no marketing pessoal, na demonstração do legado que ele deixou. Isso não acontece muito. Bem, talvez eu esteja pensando só nisso, porque eu tenho verdadeira paixão e apreciação pelo que ele fez na minha vida. Não esqueço de maneira nenhuma. Com a reverência dele, como você diz, como pessoa ali, o Carson não era o cara que estava mais certo em todas as vezes. Ele era um cara que falava o que vinha na cabeça dele. Ser humano peculiar, uma pessoa de coração absurdo. Não existe ninguém parecido com o que eu possa comparar. É um dos gênios, uma das pessoas mais brilhantes que eu já vi para esse determinado ramo, que é inspirar as pessoas e demonstrar amor, não só pelo jiu-jitsu, mas também pelos atletas, né? Ele é uma inspiração, o que eu posso fazer? É bem particular falar sobre Carson no Dia dos Pais, e é até emocionante. Mas não podemos deixar de dizer que ele foi o tudo, o começo, o meio e o fim, para que a minha vida esteja onde está agora, né? Não só a minha, mas de muitos, que às vezes até não falam. Mas ele foi o grande gênesis dessa coisa toda. Bem, o Carson tem muitas histórias, né, cara? Ele tem muitas coisas irreverentes e, como falei, aprendi muito com ele, com as coisas certas, mas com as coisas erradas também. E ele foi um pai, mentor, um exemplo para todos nós. Um exemplo a se seguir. Bem, o que pode mais dizer sobre o Carson? O Carson é sempre uma figura polêmica, sempre uma figura... Carson é um tudo, meu irmão. Então aqui pode falar do Carson, né? A única coisa que eu gostaria mais de dizer sobre ele é que eu gostaria que ele tivesse vivo. Então o Carson, ele foi o maior mentor, cara, de todo mundo. Ele conseguiu inspirar e dar o suporte para que todos nós acabássemos querendo fazer parte do que ele produziu, do que ele criou na vida, né? Então ele é um mentor acima de tudo, ele é um grande exemplo, ele foi um maior incentivador, foi um ídolo. Não só ídolo, mas não adianta só ser ídolo, é um cara que preparou a base do futuro do jiu-jitsu que você vê hoje em dia. Como disse, e eu continuo falando, a maioria, até mesmo dos times de MMA de hoje em dia, tem a raiz Carson Gracie. Vem da Brasília Top Team, da América Top Team, do Nogueira, da Alpha Male, que o Pateta tá lá, do Duke Rufus, que o Daniel tá lá, da Nova União.
da X-Gym, meu irmão, é muita gente mesmo, é muito time, principalmente de MMA, que tem a raiz Carson Gracie. Então ele foi o grande ídolo, o grande mentor, a grande inspiração. Ele foi o homem que trouxe a áurea. E não tinha assim, uma ideia de um confronto de vale tudo, né? Porque judô é aquele rolamento para criança, então, de 10, 11 anos. Aprendi a dar umas quedinhas e tal. E fui assistir a luta do Carson Gracie. Cara, quando eu cheguei lá, meu irmão, o cara que o Carson ia lutar era um cara gigantesco, cara. Forte pra caramba, um cara enorme de forte. E eu fiquei impressionado. Quando eu vi o Carson entrar, o Carson pesava 75 quilos. O cara devia pesar 100. E era grande, maior do que ele, mais alto, mais forte. Era um cara um fuzileiro naval, se eu não me engano. Entendeu? Que esses caras entravam muito em vale tudo e tudo mais. Cara, eu falei pro Toninho, Toninho, esse cara é louco, cara. Ele vai morrer, cara. Porra, tá maluco? Aí Toninho falou, fica tranquilo, meu irmão. Espera aí que tu vai ver. Deixa começar. Começou a luta. Aí o Carson ficou assim, né? Eu acho que ele ficou até assim. Ele nem ficou assim. Ficou assim e deu um chute na perna do cara. O cara riu. Deu uma gargalhada. Como que diz? Pô, refreio. Aí ele continuou. Deu outro, bicho. Exatamente no mesmo lugar. Deve ter sido assim, milimetricamente medido. E o cara, dessa vez, já não sorriu. Entendeu? No terceiro chute, ele já fez uma cara feia. No quarto, ele caiu. Quando ele caiu, o Carson pulou em cima dele, montou, deu um choquinho nele, ele virou de costas, o Carson pegou no mata-leão, ele bateu, acabou a luta. Cara, não deu nem para esquentar o lugar. Entendeu? Não deu nem para eu ficar preocupado, porque foi uma coisa tão rápida que eu fiquei impressionado. Aí eu saí dali, cara, falei, cara, que absurdo, que coisa, que eu quero aprender isso, cara. Já criança ainda, né? Porque com 11 anos você ainda é criança. Eu não sei exatamente se eu tinha 11, 12 ou 10, entendeu? Porque são coisas há mais de 60 anos. E eu não estava, na época, com um negócio para marcar a data. Eu podia ter 13 anos, ou podia ter 12, ou podia ter 10. Mas era na faixa dos 11 para 12 anos. Aí eu comecei a ter o Carson como ídolo, porque aquilo me impressionou demais, cara. Entendeu? Um cara com 75 quilos ganhar de um cara de 100 em menos de 2 minutos, pô, tudo bem. Passou mais um tempo e o Toninho me levou para assistir outra luta dele. Essa foi contra o Caradagian. O cara era da Rússia, era um lugar desse lá, desses cantão brabo aí. Aí foi lá no Maracanãzinho. E nós fomos lá, eu já estava mais preparado, porque eu já tinha tido aquela experiência inicial. E o Carson foi aquela mesma figura, simples, pequenininho, entendeu? Magrinho, e começou a luta com esse cara da Jean, que falou pra caramba que ia ganhar dele, que ia acabar com ele, que ia arrebentar com ele, entendeu? E foi lá, meu irmão, trocou, chute de novo no mesmo lugar, o cara caiu, ele montou, deu um soquinho, o cara virou de costa, bateu e disse que não tinha batido. Aí, deu a maior confusão lá em cima, eu me lembro, até eu nem conhecia o Reison nessa época, ele estava lá em cima também, e teve uma confusão, uma briga lá em cima, e para variar, o Reison estava no meio, e aí, porra, até caiu lá de cima com um cara agarrado com um cara. Porra, mas foi um negócio que eu fiquei mais impressionado ainda. Falei, porra, caramba. Carson Gracie praticamente foi um pai para mim, né? Foi um segundo pai. Além dessa história que ele me levou, para a preocupação que ele teve quando viu a minha perna, me levar para o pai dele
me tratar. Pô, foi uma coisa assim fantástica, o cuidado que ele tinha com os alunos. Ele adorava sair com os alunos. A academia praticamente era uma família, né? Então ele tinha aquela preocupação com cada um, ele examinava as possibilidades do treino de cada um para colocar no campeonato, para transformar aquele aluno num campeão. Ele era aficionado em campeonato, a equipe dele tinha que ser sempre a primeira colocada. Então lá na academia ele fazia com que nós treinássemos, um ensinasse para o outro e formar aquele clã, né? Aquele clã vencedor. Em 1976, eu estava na Faculdade de Educação Física ainda, ele me chamou para ser assistente dele. Foi a época que eu mais cresci no jiu-jitsu, para fazer educação física e eu ajudava ele lá com a aula das crianças, aula com os iniciantes. Foi um momento que eu mais cresci no jiu-jitsu, né? Eu aprendi muito ali, ministrando a aula, sendo assistente dele. E ali que eu comecei mesmo a ter o entendimento do jiu-jitsu como professor. Como atleta e como aluno você vê de uma forma. Agora, quando você começa a passar as técnicas, você vê de uma outra forma o jiu-jitsu. Eu fiquei até 82, 83. Aí depois de 85 eu pedi permissão a ele para abrir minha própria academia, levei ele para conversar e tal. Ele prontamente me deu uma tremenda força e pediu para que eu nunca me afastasse da academia. Tivesse minha academia, mas nunca sumisse de lá. Eu, uma pessoa muito agregadora, né? Os valores muito familiares, a academia era uma família, né? Então ele gostava muito de sair com os alunos para almoçar, ele gostava de comer, para jantar, saía aquele pelotão de gente para o restaurante, ele adorava aquilo ali. E passagens assim de coleguismo, de estar junto, né? Vou contar uma história que acho que foi em 1981, acho, né? Eu morava em Copacabana, na mesma rua ali da academia, e jogava futebol de praia e tinha o costume de correr na areia, né? Para pegar preparo físico e tal. E tinha minha academia de ginástica que também era na mesma rua, mais perto da praia. Então eu estava correndo e terminei a corrida, ia para casa almoçar, e que eu tinha que dar aula na academia. Ele estava parado com o carro ali na esquina, conversando com um amigo. Aí ele me viu, Peduca, vem cá, vamos comigo até ali. Eu falei, pô, Cássio, já é 12h30, já, eu tenho que almoçar que eu vou para a academia dar aula. Não, é rapidinho, vamos ali comigo, a gente vai conversando. E eu, tá bom. Tava de sunga, com os pés cheios de areia, e entrei no carro dele, aí saímos. Ah, vamos para onde? Não, vamos até ali. Aí pegou a Avenida Atlântica, a beira da praia, foi andando, a gente conversando, a gente foi se distraindo, batendo papo. Ele foi juiz de futebol, bandeirinha, falou sobre futebol, e falando sobre jiu-jitsu, vários assuntos. Quando eu vi, nós estávamos lá na Praça 15, já pegando ali o centro da cidade. Eu falei, pô, Carlos, eu estou de sunga aqui, sem camisa, a gente vai para onde? Ele falou, não, vamos ali até Teresópolis, porque eu tenho que dar comida pro cachorro. Aí ele me levou para Teresópolis, olha, uma casa que ele tinha lá perto da casa dos Grace, e tinha o cachorro lá que ele esqueceu de deixar comida pro caseiro da comida. Então eu fui com ele até Teresópolis, de sunga, sem camisa, pé cheio de areia, cara. Resumindo, eu cheguei na academia às 5 horas da tarde, voltando, e os alunos lá da porta me esperando. Esse é o Castle Gracie, cara, aquela figura despojada e que não liga para compromisso nenhum, que queria só a companhia ali para bater papo. É um cara com um coração imenso. No final a gente riu pra burra dessa história. Eu falei, Cássio, pô, você é uma figura, cara, poderoso, assim que ele chamava.
Carson Gracie, pô, frequentava minha casa de infância, né, cara? Amigo do meu pai, aqui na Urca, ele, o Juninho. Pô, era criança ainda, pô. Sempre me inspirei nele, a gente, pô, tacava peão junto aqui na minha casa. Entendeu? Brincava de peão. Só pra você ter uma noção. A gente era muito amigo e sempre foi amigo e não só ele, como o Robson também frequentava a minha casa, todos eles. Então, não é só de academia não, isso de, pô, de almoçar junto, jantar junto, sair todo mundo. A convivência era muito boa entre a gente e meu pai também, né? O pai é José Maurício de Castilho Vitete, sócio do Carson Gracie, mais de 15 anos, né? Praticamente a vida inteira, né? Eu conheci o Carson quando eu comecei a treinar jiu-jitsu lá na academia, lá na Figueiredo. Mesmo antes de estar treinando com ele, eu já conhecia, foi no ano de 82. Acho que é 82, ficar velho é ruim por causa disso. 82, 80, 16, 81 para 82. Aí logo depois eu fui para academia, passei para a academia dele no ano seguinte, ou no ano depois. E o Carson, são vários casos engraçados com o Carson, né? A gente já colocou alguns aí lá na confraria, já na internet tem alguns outros. Carson gostava muito de jogar carta, então a gente jogava muito baralho, a gente jogava dupla de buraco, né? E ele tinha uma habilidade muito grande de manusear a carta. Então a gente estava jogando, às vezes o jogo começava a ficar mais duro, assim, ele olhava para minha cara e falava assim, agora, Bebel, com o poder da mente. Quando ele falava que era com o poder da mente, é porque ele pegava o baralho e dividia do jeito que ele queria e a gente não perdia, era imbatível. Mas ele não fazia isso muito não, porque senão a gente estragava a freguesia, né? Os adversários não queriam jogar com a gente. Carson era uma figuraça.